Irmãos, na continuidade da questão envolvendo o tema cristianismo, eu prometi a vocês que hoje nós iríamos a Atos capítulo 15, e eu queria começar de lá. Atos capítulo 15, para a base teológica cristã, é a pedra fundamental que dá início a esta doutrina chamada cristianismo. Eles encontram, por meio do que nós vamos ler aqui no texto, uma base que fundamenta a existência de um povo que seguia Yeshua, que toma o nome, que carrega o nome de cristão, de um segmento chamado cristianismo. Nós vamos ver, na verdade, que não é um fundamento bíblico esta fala. Quando os teólogos se apoiam nesta questão de defender que existe uma base bíblica para a ruptura entre Israel e a tal comunidade do Messias, naquele primeiro século chamado de igreja do primeiro século, igreja não é um termo adequado, é uma reunião solene, é uma assembleia, né? E o grego trouxe para o nome de eclésia, que não traduz de maneira adequada o que é a reunião de um povo para cultuar Adonai mediante a Torá. Assembleia, congregação, comunidade, se aproximam mais dentro do contexto sinagogal, que era o contexto que existia. Porque nós vamos ver que o texto em todo o tempo vai dizer que Moisés era ensinado nas sinagogas. Então a reunião de pessoas ali nada mais era do que novas sinagogas que se formavam, tendo como fundamento a Torá de Moisés sendo ensinada a cada Shabat, lida a cada Shabat, e uma discussão que discorre por trás disso gera uma contenda, um confronto que dá origem ao cristianismo. Se nós entendermos, por meio de Atos capítulo 15, que é um fundamento que realmente sustenta a pedra fundamental do cristianismo, é uma assinatura de que nós não conhecemos Torá. Quando os teólogos se apoiam em Atos capítulo 15, é uma formal confissão, Leomar, de que não há Torá sendo utilizada como base de entendimento do texto. Ora, se qualquer versículo do Segundo Testamento, dos profetas, dos Salmos e dos livros históricos no Taná forem entendidos ou interpretados fora de um conceito de Torá, nós estamos fora da compreensão plausível daquele texto. Então, se eu pegar um salmo e interpretar um salmo sem enquadrá-lo num contexto de Torá, eu estou criando uma vertente paralela à Torá de entendimento de um texto das Escrituras Sagradas. E isso, diante de Adonai, não é aceito. Porque o escritor dos Salmos, o escritor de Isaías, o escritor de Jeremias, o escritor de toda a Brit Hadashah se apoia em Moisés para ensinar. Como que a teologia cristã se apoia na ideia de que Paulo, Barnabé e os outros discípulos estavam desvinculados de Torá, quando o texto vai dizer que não se afobem, Moisés é ensinado em todas as sinagogas de cada cidade existente. A pedra que sustentava a confiança de Paulo e Barnabé de que os gentios retornariam era a Torá ensinada Shabat após Shabat. Então não se sustenta a ideia básica de que a pedra fundamental do cristianismo é Atos capítulo 15. Porque se Atos capítulo 15 está dizendo que Moisés era a base de sustentação desta fusão entre Israel e as demais nações, como é que eu posso dizer que ele rompe com Moisés, quando Moisés, pastora, é a pedra de segurança dessa situação? Toda vez que há um embate quanto à compreensão das Escrituras Sagradas, nós temos que voltar no princípio de todas as coisas, na Torá de Moisés. Eu não posso fugir do conceito de Torá para tentar desvendar um problema ou uma situação divergente que envolve uma conduta ou um texto das Escrituras Sagradas. Olha o que vai falar aqui. Atos 15, de 1 a 5. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, entre alguns deles, subissem a Jerusalém,
aos apóstolos, aos anciãos, por causa desta questão. Aonde eles foram buscar a resposta para o problema? Em Jerusalém, aonde a Torá, ela exala em cada esquina da cidade. Onde há uma sinagoga... Eu fiz alguma coisa que eu não devia. Obrigado, Benja. Se há uma discussão que não encontrou uma solução referente a este momento que se vivia em Israel, eles precisariam ir. Olha só o que o texto fala. Eles não vão aos adébitos somente. Eles sobem a Jerusalém, aos apóstolos, aos anciãos, por causa dessa questão. Eles buscam aqueles que tinham sabedoria para resolver a questão. Então, eles não tomam a contenda existente ali quanto à questão da circuncisão como uma coisa a ser definida naquele ponto. Eles botam em banho-maria e vão buscar em Jerusalém a resposta. Eles vão buscar Torá na sua essência. Eles, sendo enviados pela comunidade, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando o retorno dos gentios. Esta notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Então, os próprios judeus estavam felizes por haver gentios retornando para o eterno. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos, pelos anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Elohim tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-lo e mandar-lhes que guardassem a Torá de Moisés. A questão não está em guardar a Torá de Moisés, está sobre a carga de tradição que os fariseus queriam impor sobre os gentios. Que a Torá de Moisés tinha que ser guardada, isso é muito claro no texto, porque o texto, eu volto nessa frase, Moisés é ensinado em todas as sinagogas de todas as cidades em Israel. Então o problema estava naquilo que a seita dos fariseus. A gente tem que compreender que a Brit Hadashah, ela entra em meandros muito sutis. Quando nós ouvirmos dizer que os discípulos estavam reunidos, ao final daquele dia, nós temos que entender que eles estavam num horário de sacrifício. Nós temos que entender a palavra de Adonai. Se nós conhecemos Torá, nós vamos conhecer Brit Hadashah. Então, a Brit Hadashah diz que o da seita dos fariseus, ele está querendo dizer que era uma questão particular de alguns com determinado comportamento que outrora, Mateus capítulo 23 vai dizer que Yeshua combateu face a face. O combate aqui é com aqueles que tinham crido. Creram, mas não abandonaram uma vida farisaica. A questão de você e eu reconhecermos ao Mashiach como aquele que é enviado da parte do Pai para nos conduzir num caminho de Torá até o Pai, não nos garante absolutamente nada se nós não deixarmos para trás tudo. Lerá, a paraxá de hoje. A bagagem farisaica que eles tinham se sobrepôs à crença no Mashiach para embutir um peso desnecessário naquele momento aos gentios. Essa é a interpretação dentro da visão de Torá que Paulo e Barnabé tiveram, que fez com que eles contendessem com aqueles que queriam lançar um peso desproporcional aos gentios naquele tempo. Porque nós vamos compreender aqui pelo texto que se ele faz questão de dizer que eram os da seita dos fariseus, eles não estão englobando a comunidade messiânica daquele período como uma coisa definida por ela. Tanto é que ao explicar a situação aos apóstolos e aos anciãos em Jerusalém, eles são abençoados a descer e estabelecer 4 ordens para os gentios naquele tempo. Eles não entram pela via dos fariseus e apoiam essa vertente da questão dos excessos que os fariseus traziam. Vou traduzir para os dias de hoje. Nós estamos aqui há 20 e tantos, 30 anos no retorno. Entra uma pessoa novata por aquela porta ali.
que ouve falar do retorno, que nos acompanha pela internet. E a primeira coisa que, ao ser abordado por alguém aqui, é embutido sobre ele obrigações. É embutido sobre ele tradições. Quando ele começa a se achegar para se tornar íntimo da Torá. Paulo aqui entra defendendo o direito de que Adonai falaria aos corações por meio do Espírito Santo deixado por Yeshua para nos consolar em sua ausência. Paulo não abre mão dessa questão. Paulo não vai deixar barato, e pelo que eu entendo aqui do texto, não pequena discussão e contenda, parece que eles saíram quase que no braço para resolver a questão. Tamanha era a compreensão de Paulo do momento que Israel vivia. Não era a era talmúdica mais. Não era a era dos grandes tratados judaicos que estava em questão. Era uma era messiânica se cumprindo de forma flagrante. Paulo contempla Isaías profetizando a chegada dos gentios, a Galiléia das nações se achegando a Jerusalém. Quando Paulo vê isso, ele ia deixar a vida dele para que isso não deixasse de ser cumprido. Isaías avisa que a Galiléia das nações se ergueria logo no início do livro, acho que é o capítulo 4, 5 de Isaías, 6, 9, é no iniciozinho ali de Isaías. É um erguer de um momento esperado pelos profetas. Paulo tinha uma visão de tempo singular, este é o momento. E aí nós, com os nossos excessos, pegamos esse indivíduo, Leomar, e botamos a cabeça dele no liquidificador. Que você tem que fazer assim, que você tem que fazer assado, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, pode isso, não pode aquilo. Eu não estou dizendo que Paulo era a favor da anarquia contra a Torá, mas Paulo era a favor de que as pessoas se achegando à Torá tivessem o seu tempo e tivessem as suas próprias experiências supervisionados pelos discípulos de Yeshua, porque o texto vai dizer que depois de ter dado as palavras a estas comunidades gentílicas, eles retornam anualmente a elas para observar a conduta deles. É igual um filho. Eu vou ensinar ao meu filho uma conduta de Torá, eu tenho que dar um tempo para reavaliar se o meu filho está absorvendo ou não o que eu dei. Porque pode ser que o meu filho, em 15 dias, entenda aquilo perfeitamente. Ele pode levar uma vida para entender Shema Israel e não compreender. Mas eu tenho que dar a ele o tempo, eu não posso querer formar a cabeça do meu filho dentro daquilo que é o meu critério de entendimento. Há situações que nós somos obrigados a recuar no ensino de Torá para que o indivíduo não se perca. Entendam, Torá, ela é algo muito superior a qualquer doutrina. Uma doutrina, você formata um meio de ensiná-la, e quando você vê o indivíduo, ele é institucionalizado. Eu sou batista, eu sou católico, eu sou presbiteriano, eu sou isso, eu sou marrano, eu sou ortodoxo, eu sou ultra-ortodoxo. É uma doutrina que formata um modelo que o homem estabelece. Torá não é isso. Torá, por princípio, permite o homem ser livre, servindo a Adonai em liberdade. Onde ele alcança as suas experiências com Adonai dentro daquilo que Adonai dá a ele. E nós vamos ver que essa questão aqui, esta falta de compreensão que obrigou uma contenda, ela paga um preço muito alto por existir. O nome do preço é cristianismo. Nós estamos lendo um texto de Romanos capítulo 12 que diz que tudo em vós sejais unânimes. Ali não está dizendo que ninguém tem direito à opinião própria, mas ali Paulo está afirmando no capítulo 12 de Romanos que ser unânime quanto à conduta de vida diante de Adonai. Para que não haja divisões, segmentações, achismos e ismos que vão nos levar por caminhos separados, porque o ideal é que nós caminhemos juntos. E aqui essa cisão provocada por uma segmentação judaica chamada fariseus naquele período, obrigou Paulo a intervir de uma forma tão dura
que nem o coração dos pais se voltou aos filhos e nem dos filhos se retornou ao pai. Isso dura 2000 anos. E a Bíblia diz que o quê? Que se não houver este retorno, eu virei e ferirei a terra com maldições. Nós podemos entender pela palavra que o cristianismo é uma maldição sobre a face da terra. Porque ela promove duas coisas que nenhuma outra religião sobre a face da terra conseguiu. Ela descaracteriza a unicidade do Pai para a humanidade quando cria uma filosofia de trindade. E quando ela descaracteriza o maior representante existente da Torá e dá a ele uma face que ele não tem, Yeshua, o filho de Elohim. Com essa garantia, nós temos 2000 anos de maldição sobre a terra, porque a palavra de Adonai foi desviada do seu propósito. Porque nem os pais souberam se portar naquele momento e nem os filhos depois deles. Mas o que é que criou o cristianismo? A contenda. Toda vez que uma comunidade que vive coesa, ela se divide por uma contenda, obrigatoriamente você vai criar um sistema desvinculado daquilo que a comunidade estava habituada a viver. Você cria uma nova forma de vida, como se Torá fosse uma forma de vida a qual nós podemos optar. Como é que funciona o cristianismo? Eu corto cabelo, eu não corto cabelo. Eu uso saia embaixo da perna, do joelho, eu uso acima do joelho. Cada um se adequa, pastora, àquilo que melhor lhe convém. A Torá é assim? Eu posso me adequar aos mandamentos, pastora? Se a senhora guarda de uma forma, eu posso interpretar de outra e guardar de outra maneira? Nós estamos falando de Torá. Torá é uma essência da vontade de Elohim que pela graça nos foi revelada. E aí você acha que está na mão do homem a forma de compreender Torá? Eu crio meu estilo de vida na Torá? Aí eu vou morrer discutindo se a barba tem que ser aqui, se tem que ser aqui, se pode ser raspada. Eu vou morrer discutindo se eu tenho que vestir branco e preto ou se eu posso usar roupa de outra cor. Quando Torá é muito mais do que isso. Quando Torá vai muito além, porque Torá busca a essência do homem retornar ao Criador. Paulo aqui está lutando pelo direito que aqueles que não nasceram em Torá tinham pela boca dos profetas de que eles teriam direito a se unir à casa de Israel e não a se apartar e criar um novo sistema. Isaías não fala de um novo sistema, de uma substituição da casa de Israel pela comunidade messiânica. Mostra o texto que está escrito isso. Eu estou falando de Isaías porque Isaías é o profeta que mais cita as questões messiânicas e mais deturpado pelos cristãos quanto a esta visão de substituição da casa de Israel. Ela perdeu, ela caiu, ela foi envergonhada e o mundo cristão nasce por meio de Yeshua para assumir o papel de Israel. Ô louco! Abraão, acabamos de ler hoje, Ulisses ensinou a Paraxá. Abraão recebe uma promessa interminável. Se as estrelas dos céus, se o sol e tudo que sustenta desaparecer, a minha promessa contigo, Abraão, ela desaparece. Aonde que Israel foi substituído? Atos capítulo 15 não se trata disso. Vamos dar continuidade no texto, porque nós vamos entender que esse problema de contenda, que leva à formação de um novo sistema, é a base que o cristianismo tem dentro da Torá para formar um novo sistema. A Torá dá o caminho perfeito, Leomar, para você contender e formar um novo sistema. Mas vocês vão ver que toda contenda tem uma consequência. E a consequência sempre é a morte. Sempre. Olha o verso 6. Congregaram-se os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhe disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Elohim me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do ensino e crescem. Elohim, olha só a defesa de Pedro aonde vai, que conhece os corações, deu testemunho a favor dos gentios, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então a primeira coisa que Pedro defende é
que a Torá agora seria avaliada aonde? No exterior ou no interior? No coração. E que o Espírito Santo se manifestou tanto aos da casa de Israel quanto aos de fora. Então houve uma unidade nos céus. Elohim, deste momento em diante, parou de ver como dois povos. Ele desce sobre o mesmo povo, o mesmo Espírito. Deste momento em diante, de Atos dos Apóstolos, quando ocorre o dia de Shavuot, Pentecostes, ali testemunhado no livro de Atos, Elohim deixa de olhar Israel separado das nações e olha como um só povo. Porque ele desce o mesmo Espírito sobre eles. Lembra de que Moisés, eu farei descer sobre os 70 o mesmo Espírito que está sobre ti. Quando ali Moisés agaria 70 anciãos para ajudar Israel no caminhar do deserto. Igualzinho. Olha o texto como é que continua. Agora, pois, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela adesão. Agora, pois, por que tentais a Elohim, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? O jugo era pesado só para o gentio? O jugo é pesado para Israel e pesado para o gentio. E por que ele diz aqui, por que coloca no pescoço dos discípulos? Porque se esta Assembleia de Jerusalém decidisse por introduzir as tradições de forma pesada, como os fariseus estavam querendo, era papel de quem fazer isso? Paulo e Barnabé. Aqui Pedro está suplicando para não haver uma divisão entre Paulo, Barnabé e os de Jerusalém. Porque ele sabia que Paulo não ia sucumbir à pressão. Porque ele foi um fariseu, confesso, de que conhecia uma Torá superficial na letra, mas por meio da revelação de Yeshua conheceu a Torá na sua essência. Paulo não ia permitir que os gentios sucumbissem ao que ele quase sucumbiu em vida. Porque ele fala que não foi por mérito dele, mas foi pela misericórdia de Elohim que o achou naquele caminho. Fez ver aquela luz dos céus e Yeshua fala com ele em hebraico. Paulo não ia aceitar, ia haver uma cisão entre Jerusalém e os discípulos de Yeshua. Aqui Pedro suplica para que os anciãos descessem aos gentios, entendessem a situação e não lhes dessem nada além do que eles pudessem carregar. E a situação se resolve desta forma. Houve contenda? Houve divisão, pastor, aqui no texto? Eles entraram num comum acordo. Como é que Atos capítulo 15 subsidia uma ruptura entre Jerusalém e as nações? Olha o texto, vamos continuar aqui. O verso 11, mas cremos que somos salvos pela graça do Adão e Yeshua, como eles também. Então, toda a multidão se calou, escutava Barnabé e Paulo, que contava quão grandes sinais e prodígios Elohim havia feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles se calaram, tomou Tiago a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Elohim visitou os gentios, para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas. Amós capítulo 9, versículo 11 e 12. Depois disso, verso 16, voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens, entre parênteses, os gentios, fecha parênteses, busque ao Eterno. Sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Eterno, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que retornam a Elohim, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o ensine,
e cada Shabat é lido nas sinagogas. Torá não era oculta a judeu nem a gentio. O que precisava era se tomar uma decisão quanto à conduta para com os gentios. E estabelece-se 4 coisas: sair dos ídolos, sair da prostituição, sair do que é sufocado e sair do que é sangue. Vocês acham que isso é pouca coisa? Nós estamos aqui há 30 anos lutando para aprender o que é fazer morrer o ídolo que há dentro de nós, que combate com Adonai o tempo inteiro. 30 anos e ainda não aprendemos, porque pelo que o Eterno falou hoje aqui de manhã, ainda não fomos aprovados nesse quesito. Se estamos combatendo contra Adonai, existe uma contenda interior entre o homem e o seu Criador. Isso é o princípio da idolatria. Nós já estudamos isso aqui. Vocês acham que é de pouca monta chegar para o gentio e falar, ó, não idolatra, não prostitui, não come sangue e nem carne sufocada? Vocês acham que é pouca coisa? Não se prostituir. Dentro de um conceito de Torá, prostituição é ter qualquer outro Deus que não é Adonai em sua vida. E uma conduta de vida desalinhada à sua Torá. Isso é prostituição, segundo a Torá. Traduzindo, vocês têm que guardar a Torá para não prostituir. Ou vocês acham que estavam falando só de não frequentar bordel? Só de não frequentar a casa do seu irmão, dentro de casa, a contenda vem fora aí, pau. Aqui, ó, Atos capítulo 15. Contenderam dentro de casa, os filhos vieram e pum. Quer falar aqui, pastor? Eu quero. Olha só, segunda-feira nós estávamos ali cedinho, ali embaixo, na mesa, tomando café. E aí o Eterno vem e fala 2 coisas que eu gravei muito bem. Rita Alvina falando em línguas. Uma era restinga, a outra era sulcar a terra. Sulcar. Não é uma palavra muito comum na Bíblia, não. Sulcar a terra. Então, a gente tem que deixar a coisa em banho-maria para poder entender melhor as coisas. Então, de quinta para cá, eu comecei a entender que essa questão da contenda, ela vai muito mais além do que das portas da casa. Ela vai atingir uma questão muito grande. Adonai disse para mim, eu te dei um ensino, que é a restinga, e eu te dei uma ordem. A ordem eu vou falar depois. Sulcar a terra. Aí ele deu um estudo, um ensino, e deu uma ordem. Olha só. E Leclerc fecha esse negócio por causa da contenda que ele fala. O primeiro ato de Adonai é ensinar o que é a contenda. Ela é comparada à restinga. O que é restinga? É um espaço geográfico formado sempre é algo altamente perigoso. É um obstáculo que Yeshua diz que tudo aquilo que você impede que o outro compreenda a Torá, é melhor que você amarre uma pedra no pescoço e se lance no fundo do mar para você morrer. Esse é a restinga comparada. É esse que ele falou, eu vou ensinar o que é a contenda. É uma restinga, é um banco de areia ou de pedra em alto mar. É o baixio nas costas marítimas que entra pelo mar. É um escolho, é um topo de rochedo, a flor da água. É um recife. A figura é obstáculo e perigo à vista. Perigo porque isso está aqui em Atos, isso que aconteceu com o cristianismo. Essa contenda que acontece ali, com essa questão de faz isso ou faz aquilo, é o mesmo perigo que nós nos encontramos hoje às portas da vinda do Messias e não tomamos uma posição de Torá. Essa é a contenda. Você contende, o fim é a morte, porque aí ele estabelece, ele diz, sulca a terra, ele está estabelecendo uma guerra. Levante as tropas militares e entrem em guerra. É isso que ele está dizendo. Eu estou dando uma ordem. Entrem em guerra, é uma tropa militar. Isso que é sulcar a terra. Então tem uma ordem para nós e tem um ensino. Isso aí
é resultado desses 2 últimos dias. Então nós não podemos apoiar a nossa vida com Adonai num sistema que nasce em consequência de uma contenda. Quando ali Abraão recebe a ordem Lech Lechá, ele contendeu com Adonai? Simplesmente nasce uma forma de vida pela Torá, pelo amor e obediência de Abraão ao único Elohim. Qual foi o primeiro princípio que Abraão cumpriu para que Adonai o escolhesse sobre a face da terra como pai de uma grande nação chamada Israel? No meio de uma comunidade politeísta, ele aprendeu a adorar aquele que era único sobre a face da terra. Qual é o primeiro mandamento dado aos gentios? Abster-se da idolatria. Eles dão a ele, a Abraão, Adonai dá a Abraão a mesma ordem que ele dá aos gentios. Porque nós vamos ver que o Espírito Santo testemunhou a decisão. Qual é a segunda ordem que no caminhar para Padã Arã, antes de descer de Padã, ele tem que fazer? Abraão se abstém da prostituição, separar literalmente aquilo que era apto ao consumo daquilo que era entregue a Adonai no sacrifício. Se vocês olharem, a caminhada de Abraão é muito semelhante à ordem que os discípulos dão aos gentios inicialmente, e não é de ponca monta não, Leomar. Abraão estava aprendendo o que era sacrificar a Adonai no seu início de caminhada. Os gentios estavam aprendendo a separar o sacrifício de Elohim daquilo que eles tinham como prática sacrificial comum entre eles. Sacrificava o animal, sacrificava o filho, tomava do sangue, comia da carne, se deitava com as mulheres e com os homens no ritual sacrificial. Adonai, ele cria um ritual com características sagradas que Abraão inaugura e que Israel agora está ensinando a uma comunidade que não nasceu em Torá. Gente, se aprender essas 4 coisas, eu estou arriscado a dizer a cada um de nós aqui que nós fazemos um pleno retorno. Se nós deixarmos os ídolos, a prostituição, soubermos diferenciar o que nós botamos na boca, física e espiritualmente, e abstermos do sangue. Lembra que Davi no Salmo 51 fala, livra-me dos crimes? É muito mais do que comer galinha a molho pardo. Churume. É churume o nome daquele negócio do porco que faz com sangue? Como é que é o nome daquele negócio? Churume não, churume é negócio do lixo. Como é que é o nome daquele negócio? Nossa, eu tirei... Chouriço. Isso, chouriço. Chorume, chouriço. Mas é um lixo do mesmo jeito comer aquilo, né? Misericórdia. Vocês estão achando que é só não comer galinha molho pardo e chouriço? É não tomar o sangue que ali está a fonte da vida do indivíduo. É nós não matarmos ninguém pela palavra que sai da nossa boca. É óbvio que os gentios iam levar uma vida para entender isso, mas olha o cuidado que eles tiveram aqui. Vamos continuar no texto, verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, como a toda a comunidade, eleger homens, dentre eles, e enviá-los com Paulo, Barnabé, Antioquia, a saber Judas, Barsabás e Silas, homens distintos entre os irmãos. Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, Shalom. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, aos quais nada enviamos, ou seja, rebeldes, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas, pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Adão Yeshua HaMashiach. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles tiveram o testemunho de quem? Do Espírito Santo, aquele que Yeshua deixou para promover toda a atividade na sua ausência.
Isso, que Ele envia para nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Fazeis bem se vos guardardes estas coisas, bem vos vá. Fazes bem se vos guardares estas coisas, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, reunindo a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Se nós fôssemos puxar para próximo do hebraico, eles deram muitas palavras, dabar. É uma base fundamental do que Moisés faz aos filhos de Israel na inauguração do livro do Deuteronômio. Eles estavam dando mandamentos, estavam dando toda a estrutura de Torá para que aquela comunidade se fortalecesse e continuasse. Mas olha o que ele fala. Depois de passar ali algum tempo, foram pelos irmãos mandados de volta em paz para os que os tinham enviado. Passaram um tempo fazendo o que ali, gente? Ensinando Torá, ensinando os seus estatutos, ensinando as suas ordenanças, os seus juízos, os seus julgamentos, e quando a coisa estabilizou, eles retornaram. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Eterno. Então eles em todo o tempo estavam sendo abastecidos de Torá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Eterno, para ver como. Essa é a assistência que Paulo e Barnabé garantiam às comunidades, de que, ao receberem mandamentos, eles iriam ser observados quanto à conduta do mandamento. Vocês acham que Paulo foi lá para dormir e descansar nessas comunidades? Você passa numa comunidade e ensina Shabat. Você acha que o seu vínculo com aquela comunidade desapareceu? Paulo manda você voltar lá e observar o que estão fazendo a respeito do mandamento de Shabat. Ou vocês estão achando que não havia risco dos gentios penderem para um lado ou para o outro? Claro que tinha. Paulo era perfeitamente consciente do risco que era dar Torá a um povo que não nasceu em Torá, até que eles caminhassem em maturidade com Adonai. Então Paulo dava suporte. Só que não tinha internet naquela época para a gente se comunicar com a rapidez que tem hoje. Quando uma pessoa que nos acompanha aqui, lá de fora, ela vem aqui na comunidade, é muito comum, durante a conversa, ela começar a expor as suas experiências com Torá lá onde ela mora. E é uma forma de quem está assistindo aqui saber como está caminhando lá. Essa é uma questão que muitas vezes requer uma observância in loco. Quando essa casa sofreu um ultraje no passado, e uma determinada pessoa disse que assumiria a liderança desta casa e iria vir dar suporte aqui aos sábados, essa pessoa, ao fazer isso, precisava garantir que uma comunidade gentílica em retorno tivesse suporte para literalmente se manter no caminho de Torá que lhe foi ensinado. Aí eu pergunto a vocês: qual foi a garantia de suporte que nós recebemos naquela época? A comunidade aceitou aquilo?
Estou falando de um evento de 20 anos atrás. A pastora Sandra sabe, os mais velhos aqui sabem do que eu estou falando. Eu vou poupar os nomes por causa da internet. Que ia vir não sei quem dos Estados Unidos, que ia vir não sei quem de Jerusalém, que ia vir não sei quem de Belo Horizonte, do Paraná. Se nós estivéssemos até hoje, pastor, apoiados nessa dependência, nós estaríamos diretamente hoje retornando ao cristianismo. A pastora Sandra, 25 anos atrás. Em Luzia, caminhão baú, sexta-feira à noite, enchendo de quê? Grade, tablado, instrumento, fita crepe, aqueles papéis bonitos que vocês usavam lá para... Alugava o teatro, convidava a cidade, as igrejas, os pastores, os padres, cantava, dançava por 2, 3 horas e celebrava as festas. Qual é a cadência que nós temos hoje, depois de 20 e tantos anos celebrando as festas? Não houve um ajuste? Mas foi um ajuste consequência de 20 e tantos anos de experiência com Torá. Qual foi o ajuste do ano passado na pandemia mais violento que nós sofremos aqui? Lembra Pessa? Muitos que não queriam que celebrasse Pessa por causa da pandemia. O Eterno mandou fazer as comidinhas, todas preparadinhas, condicionadas ali com todo carinho, e os irmãos recebendo em casa nas vésperas de Pessa. Mas celebrasse Pessa, porque o mandamento era maior do que qualquer outra coisa. Gente, o que Paulo está dando aqui como determinação junto a Barnabé foi um conselho que levou uma comunidade a viver ao longo dos anos e anos e anos e anos subsistindo, formando pessoas para se manter na obra, que se tornassem maduras nessa obra para dar continuidade quando Paulo não estivesse presente. Olha aqui o que o texto fala. Verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a Torá para ver como estão. Barnabé aconselhava que levassem também a João, chamado Marcos, mas a Paulo não parecia razoável que levassem aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Paulo não queria alguém que já havia contendido para observância da obra, seria um mau testemunho. E tal desavença houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Eterno. E passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as comunidades. Retorno de gentio custa caríssimo. Sim, pastor. O que eu estou querendo dizer é que o custo para você trabalhar uma comunidade que viveu fora de Torá e retornar é um custo alto. Paulo e Barnabé unidos em todo o tempo. Chegou num ponto que não teve unidade, cada um seguiu um caminho. Mas lá na frente, eles se ajustam. Mas a obra não foi comprometida pela questão, porque o cristianismo, ele nada mais é do que um sistema oriundo de uma situação de contenda entre pais e filhos. Não se ajustou. Não se ajustou. Quando a Torá prevê desde os seus primórdios a inserção e o benefício dos gentios após ela ter sido entregue pelas mãos de Moisés. E aí eu queria ir com vocês em duas situações, quando um sistema se levanta e no meio dele ocorre contenda. Porque vocês vão ver que o cristianismo ele se baseia em duas contendas da Torá. Gênesis capítulo 13 já foi ensinado aqui. A palavra contenda usada nos versos 6, 7 e 8 do capítulo 13 de Gênesis, a raiz hebraica é meribá. Meribá significa contender com Adonai em primeiro lugar. A palavra meribá, quando ali
Arão e Miriam contendem com Moisés, a Torá afirma pelo princípio do significado da palavra riv, que dá origem a meriv, de Meribá. É uma condição de contenda do homem com Adonai e os seus representantes. Não existe contenda contra Adonai sem os representantes de Adonai serem afetados pela contenda. Respinga no representante de Adonai. Quando, na verdade, a contenda é diretamente com Adonai. Quando nós compreendemos a estrutura da palavra contenda, nós entendemos que Ló e Abraão tinham um grande problema entre eles. Um era totalmente devoto de Adonai e o outro era um homem que lutava contra Adonai. Então não havia entre eles unidade. Sabe qual é o outro significado da raiz riv, que dá origem a Meribá? Costela. A mulher era a costela do homem, aquela que vivia em unidade, servidora, abençoadora do homem. Abraão e Ló não eram mais costela um do outro. Ló deixou de ser costela de Abraão. Não havia mais osso dos seus ossos. Por isso que nós cantamos a música aqui no início, somos ossos dos teus ossos. Essa é a costela do Mashiach, a sua comunidade. E aí eu pergunto, lá em Atos capítulo 15, a comunidade era formada por judeus e gentios, não tinha contenda. Não havia segregação entre judeus e gentios nas comunidades que criam na pessoa de Yeshua como rabino, como mestre, como enviado. É dentro deste ponto aqui que nós vamos ver que, por continuidade da contenda, um sistema se ergue contra Israel. Moabe e Amon, filhos de um incesto entre Ló e sua primogênita, Moabe, Ló e a sua filha mais nova, dando origem aos amonitas. Esta é uma característica de um povo que se forma após a continuidade de uma contenda. Ocorreu um pecado contra a Torá chamado incesto. Incesto, dentro do padrão de Torá, ele é algo totalmente proibitivo. A Torá vai proibir relação entre pai e filho, mãe e filho, irmão e irmã, nora e sogro, meio-irmão com meia-irmã. É proibitivo na Torá o incesto. É uma legislação altamente franca, onde é proibido. A contenda de Ló com Abraão gerou uma existência de um povo, de uma comunidade incestuosa. Cão, Sem e Jafé, os filhos de Noa, o justo do seu tempo. O filho, Cão, entra nas tendas de Noa e viola sexualmente Noa porque estava alcoolizado. Qual é a descendência de Cão? Um sistema que dá origem ao povo que aprisiona Israel no Egito, a terra de Cão. Toda contenda vai gerar um sistema que tem como objetivo a morte. Eu estou dando 2 exemplos de Torá, onde os fundamentos de Constantino se apoiam para criar um sistema incestuoso da parte do homem para com Adonai. Leonardo, o cristianismo é um sistema que se baseia no incesto para existir? Sim. Quando o filho toma lugar de pai, quando Jesus Cristo é, por essência, Deus encarnado no meio dos homens. É um incesto. Os filhos entram na tenda do pai e violam a unicidade do pai.
Absalão entra dentro da casa de Davi para violá-la. E a própria irmã... Não, eu estou falando de Absalão com as esposas de Davi, isso. E Davi ali não encosta em nenhuma delas mais, se tornou interditada, proibida para o homem. Era proibido para Absalão. Absalão não respeita a proibição, torna-se proibido a todos. Aminon, filho de Davi, tem uma relação incestuosa com a sua irmã. É nessa base que o cristianismo se apoia para elevar o filho a uma condição igual à do pai. E quando faz isso é um incesto. Só que o pai em questão não é frágil como Noa. Não se embriaga como Ló. E ele não aceita o incesto. A maior luta de Paulo para com aqueles que o ouviam, oriundos de terras gentílicas, era: não vos entregueis aos ídolos. Yeshua não é Deus. Ele não é um ídolo. Quando o cristianismo faz dele um ídolo, faz dele Deus, é o mesmo que botá-lo na tenda de Adonai violando Adonai. É um sistema pronto para a morte. Um sistema que vai te conduzir a uma ideia que este Deus não é soberano sobre todas as coisas e tomou forma de homem para se igualar aos homens. Não. Quando João, no capítulo 1, vai dizer que o verbo, a fala de Adonai, toma forma de homem para habitar em meio aos homens. E dentro as bases teológicas mais sólidas que definem o que é ser um cristão, uma delas está dizendo assim: é a crença na excelente divindade encarnada chamada Jesus Cristo. Neste termo, isso, segundo a Torá, é incesto. É uma violência que os filhos fazem ao pai. O cristianismo está fadado a uma destruição plena, porque ele bateu de frente com o maior princípio da Torá. Ouça, ó Israel, o eterno teu Elohim é um. Amarás ao eterno teu Elohim sobre todas as coisas. Não se viola a unicidade de Adonai. Não se viola o princípio sagrado de que ele é um, indivisível. A base de fundamento do cristianismo é uma distorção de Atos capítulo 15, que tenta nos dar a ideia de que estamos livres de 609 mandamentos, porque só receberam 4. Quando a base inicial foram 4 mandamentos. E as outras palavras vieram sendo acrescidas àquelas comunidades. O problema é que a pedra fundamental do lançamento do cristianismo dentro de um molde imperial se dá 340 anos depois, quando a quantidade de judeus desta comunidade tinha uma representação quase que nula e a maioria desta comunidade era formada por gentios. E aí a Torá começa a ser diluída em meio a uma prática não purificada pela Torá. E daí Constantino absorve esta ideia, e desta ideia absorvida ele torna como religião do Império Romano, que nada mais era do que toda a Europa, parte da Ásia, parte da África, e quem não se submetesse a ela era morto se não houvesse uma conversão a esta fé, não nos períodos iniciais, mas nos períodos subsequentes a Constantino. E daí nós vemos o nascimento de uma contenda, tornando-se uma doutrina, e uma doutrina se tornando um sistema que dura 2000 anos. Muito sólido, por sinal. Mas que tem as suas bases hoje. E por causa de uma coisa apenas que esse sistema vai cair. Porque lutaram para desfazer o nome de Adonai, que Abraão carregou como insígnia da sua existência. Avraham, Avram, pai de muitos, pai de povos, pai de famílias. Avraham, pai de muitas nações.
O nome Avraham define a essência da palavra de Isaías, do capítulo 1 ao 56, ao 66 de Isaías. Toda a fala de Isaías se apoia na reverência do nome de Adonai por todas as nações. Se nenhuma das famílias da terra que contenderem contra Jerusalém não subirem uma vez ao ano para adorar ao Eterno na festa dos tabernáculos, faltará a chuva na sua terra, sustento na sua terra e prosperidade na sua terra. Zacarias capítulo 14. O cristianismo é um sistema em franco desaparecimento, porque Atos capítulo 15 diz que os corações dos gentios vão ser alcançados. O sistema não se impõe sobre um coração. Os nossos pais são o maior exemplo disso. O nome Dehová, que é respiração, nasce dentro dos guetos poloneses, onde os judeus eram confinados por um sistema nazista que tentava fazê-los desaparecer, e eles morriam soprando e cantando a Adonai por meio da sua respiração. Se vocês forem a qualquer museu do Holocausto, espalhado em inúmeros países, existe uma coisa que é comum a todos os relatos de sobreviventes do Holocausto. Eu vi papai e mamãe morrerem com uma mesma bala, abraçados. Mas antes de morrerem, eles se despediram de mim dizendo: filho, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O maior legado que o povo de Israel, e que Atos capítulo 15 testifica isso a respeito dos discípulos de Yeshua: não vos entregueis aos ídolos. Ame a um só Deus, que tem uma só palavra, que tem um único filho que ele deu como unigênito para ser primogênito sobre toda a criação. Este é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que o Eterno possa muito nos abençoar, para termos uma semana de paz, vairá, uma semana que nos conduza aos juízos e julgamentos de Adonai, porque nós estamos diante de os últimos dias, como a pastora Sandra gosta de usar, os últimos acordes da humanidade estão tocando. Dehová, respire a palavra de Adonai, exale a palavra de Adonai enquanto há tempo de exalá-la. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Shabbat Shalom.